Olha, mais uma preocupação no mercado financeiro mundial. As ações do Credit Suisse caíram 24% após o anúncio da fragilidade no balanço financeiro, conforme anunciou a instituição. Lembrando que ontem o Banco Central da Suíça afirmou que vai fornecer um suporte de liquidez ao Credit Suisse se for necessário. O fato é que a notícia vem provocando queda também nas ações dos bancos ao redor do mundo, mas especialistas avaliam que essa crise não deve afetar os bancos brasileiros. O nosso comentarista de economia, Alan Gani, aqui nos estúdios. Alan, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Eu já te pergunto, a gente teve na semana passada quebra de pelo menos 2 bancos dos Estados Unidos, bancos ligados à área de tecnologia, e agora vem o Credit Suisse. Era um banco que já vinha enfrentando alguns problemas econômicos em relação aos credores, enfim. Mas essa crise pode tomar uma outra proporção? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom dia a toda a nossa audiência. Vamos entender que a natureza da crise ela é diferente. Então, no caso dos bancos ali, do Banco do Vale do Silício, Silicon Valley, na verdade, o que aconteceu? Eles pegaram os recursos dos clientes, que eram depósitos a curto prazo, e fizeram investimentos a longo prazo em títulos da dívida norte-americana. O que aconteceu? Eles entraram, por exemplo, numa taxa de juros de 1%. Acontece que as taxas de mercado foram para 4%, e aí, se eles fossem vender este título no mercado, né, ele está lá oferecendo 1, quando está todo mundo oferecendo 4. Então, ele teve que vender o título bem mais barato, e isso gerou um grande prejuízo. O que eu acabei de explicar nada mais é do que a marcação a mercado. Ocorreu uma corrida bancária. O outro banco lá de Nova York, a natureza do problema parecida, também ocorreu esse problema, também corrida bancária, e os dois quebraram. No caso do Credit, a situação é diferente. Por quê? Porque o banco já vinha apresentando problemas no seu balanço, problemas de compliance, problemas de fraude, não recebimento de empréstimos, porque a área de risco concedia empréstimos de alto risco, e tudo isso gerou perdas financeiras nesse gigante que é o Banco Suíço. Então, são problemas de natureza diferente, mas eles levam a um mesmo lugar, que é um problema no sistema financeiro. E isso é muito ruim. Por que é muito ruim? Porque o crédito fica mais difícil, o crédito fica mais escasso. Aqui no Brasil, Tiago, a gente tem uma regulação mais robusta, os bancos estão capitalizados, etc. Então, um problema direto no nosso sistema financeiro seria mais difícil. No entanto, o que pode ocorrer é uma diminuição de investimentos para o Brasil, porque num cenário como esse, todo mundo fica bastante avesso a risco. Agora, de qualquer forma, Alan, o Brasil tem como, deveria se antecipar em providências para não ser atingido por essa crise econômica internacional? Boa, Adriana, eu acredito que sim. O grande dilema agora, né, é que o Brasil ele já enfrenta também uma crise de crédito. Isso por conta da taxa de juros que está elevada, e tem que estar elevada mesmo para combater a inflação, pela alta inadimplência e pelo problema das americanas. Este problema trouxe uma grande desconfiança em todo o mercado financeiro brasileiro. E aí os bancos secaram, né? Os bancos não querem agora conceder crédito, eles estão muito mais cautelosos. Então, é um dilema, porque a partir do momento, se o Banco Central não reduzir a taxa de juros para capitalizar os bancos, para evitar uma crise de crédito, pode pegar na inflação. Então tem que achar aí algum meio termo, né, para o Brasil conseguir se proteger dessa possível crise financeira internacional. O que é muito importante nesse caso, até para o Banco Central poder reduzir a taxa de juros sem pegar lá na inflação, é o governo federal fazer o ajuste fiscal. Então, se o governo federal vier com uma boa âncora fiscal, se comprometer em reduzir os gastos públicos, a política monetária lá do Banco Central, ela ganha potência. E com isso a gente consegue reduzir a taxa de juros, controlar a inflação e capitalizar o sistema financeiro nacional. Olha, só mais uma questão. É interessante comparar o Brasil de agora com o Brasil dos anos 90. A gente teve nos anos 90 o Proer, com a quebra daqueles bancos Marca, Fonte e Sindan. A situação financeira do Brasil hoje é totalmente diferente, né?
totalmente diferente. O Brasil ele avançou muito no mercado financeiro e um trabalho muito bem feito, tanto pelo Banco Central, tanto pela Anbima, tanto pela CVM e pelos próprios bancos, né? Então houve uma série de rodadas de negociação, que são os acordos de Basileia, onde os bancos centrais no mundo eles se comprometem a adotar regras comuns e essas regras devem ser passadas para os bancos em cada país. E o Brasil aderiu a esses acordos, enfim, e o sistema financeiro hoje no Brasil, ele funciona e funciona bem. Ele tem uma regulação adequada e ele é bastante capitalizado e isso é muito bom, né? Porque um sistema financeiro, quando ele funciona bem, né? A evidência internacional mostra, a evidência acadêmica mostra isso também, há impactos sobre o crescimento econômico e a redução da pobreza, porque o crédito fica melhor, né? Fica mais disponível para o consumo e para o investimento das empresas. É claro que a gente segue acompanhando o assunto. Esse é o Alan Gani, os destaques de economia aqui no Jornal da Manhã. Agora de volta